início dessa semana nós falamos sobre conforto ambiental, sob a tônica de acústica e climatização. Agora nós vamos avançar e falar sobre automação. Automação é um tema muito importante e que é tratado pelas revendas e às vezes por todos nós como um outro assunto, né? Muitos de nós temos nossos conhecimentos em áudio, vídeo, persianas, por exemplo, e quando chega na parte de automação é outra coisa. E na verdade é o mesmo assunto, né? Hoje todas as tecnologias estão mixadas e unidas. Se eu faço automação, o propósito da automação seria integração de som. Se eu faço automação, o propósito dessa automação é integração, por exemplo, de vídeo, assim por diante, tá? Nós temos bastante assunto hoje, é um assunto bastante aplicado no sentido de como nós vamos entregar nossas marcas de automação, e as mais importantes delas, sem dúvida, são Crestron e Lutron, tá? Então, sem mais delongas, né, eu vou ficar pequenininho aqui e vou alternar um pouco para a gente ir conversando. A primeira questão que se apresenta é: automação e controle, isso é a mesma coisa? Nos primórdios da automação talvez tenha sido, hoje não é mais. Então vamos rapidamente fazer essa comparação para dizer assim, nós estamos falando no AV Group de automação, não estamos falando de controle, tá? Não é controle remoto universal, não é nada disso. Então quais seriam as diferenças básicas que nós vamos oferecer aos nossos clientes com soluções de automação? Muito bem. Primeira coisa, controle é só comando. Na automação eu consigo ter rotinas automatizadas. Então eu facilito a vida do meu cliente, né? O cliente não precisa ficar botando a mão no celular ou nos painéis ou nas interfaces o tempo todo. Eu posso ter rotinas, né? Segunda questão. Em geral, os sistemas de controle só têm ações diretas e muito simples, né? Eu não consigo colocar nenhuma macro, como se fala tecnicamente. Eu não coloco grandes ações programadas. É tudo muito simples. O erro mais comum que se faz aqui nas automações de mercado, a gente pode lidar com ar-condicionado. Por exemplo, o que se faz? Você quer a temperatura do ambiente a 18 graus. Aí você cria o comando de on, o cliente vai lá, aperta o on, e aí ele aperta 18 graus. Não faz muito sentido. A automação deveria ter uma ação programada que, se eu quero 18 graus, já ligo o ar-condicionado, né? Então, esse é o tipo de engano, de equívoco, onde a gente começa a entregar um monte de controle, mas não entrega automação, tá? Seria um exemplo clássico. Vamos adiante. O que acontece? O controle, obviamente, por extensão, ele depende 100% das pessoas. Aqui a automação depende menos das pessoas. Então, eu preciso ficar com uma pessoa que é quase um supervisório ali, que fica atentamente controlando e moderando tudo. Não é o caso, né? Além disso, né, as cenas normalmente que se programam num sistema de controle, eles são alheios ao cliente. Quer dizer, muitas vezes o técnico, até em boa vontade, coloca uma série de cenas de luz, porém essas cenas não são a necessidade do cliente, né? Então, quer dizer, eu estou controlando o quê? Algo que talvez eu nem precise. Então, uma automação verdadeira, ela teria que ter cenas que facilitam a vida do cliente. E aí, a temática de hoje é muito no sentido de observar como as ferramentas do AV Group, Lutron, Crestron, podem realmente criar cenas que facilitam a vida do cliente, né? E aí tem um termo mais não tão comum, né, que é a predicção. Exatamente. Você só tem controle, então você não antecipa a necessidade do cliente em forma alguma. Se eu tenho algum sensor de luminosidade em janela, em ocupação de ambientes, eu consigo prever algumas situações, né? Então é o mínimo que se espera de uma automação. A gente começa a perceber nitidamente que a gente pode fazer um paralelo que casas controladas, elas parecem um videogame, né? No videogame, o usuário tem que estar 100% do tempo ali dando comandos. Na automação, não. A casa pode
por rotinas ou por sensores, fazer algo. Tá? E um fator mais moderno e não menos importante, uma casa controlada, ela não tem qualquer tipo de supervisão. Se sair um receiver da automação, se houver um problema de rede, se houver a perda de comunicação, como se diz tecnicamente, de um drive, não há nada a fazer, a não ser ir até o cliente. No caso, um bom sistema de automação é uma supervisão remota, que é capaz de observar os problemas, corrigi-los e, eventualmente, até evitar a visita de um técnico. Tá? Ou gerar essa visita, caso realmente seja necessária, até mesmo antes do cliente perceber a falta de um dispositivo. Tá? Isso são elementos básicos. Bom, e aí o que nós vamos analisar hoje, então? A tônica dessas cenas luminotécnicas e a eficiência da dimerização para criar conforto ambiental. A primeira coisa que a gente tem que pensar aqui, né? E agora eu vou colocar a câmera um pouquinho maior, porque esse é um momento de conversa que nós temos que ter e definir algumas coisas aqui. Eu quero fazer uma pequena reflexão, e nesse momento eu estou atento ao chat para até verificar comentários de vocês, o que realmente a gente entrega para os nossos clientes. Né? É lógico que com a automação nós podemos falar de automação de áudio, vídeo, segurança, etc. Mas a começar pelo simples, que seria a luminotécnica, que deveria ser não mais que a obrigação fazer bem feito. Né? A bem da verdade, existem muitos serviços de automação executados no mercado que não entregam solução, entregam um problema. E como é que a gente observa isso? Pelo número de revisitas que se faz à obra até a coisa ficar minimamente estável. Então, o grande problema disso é gerar um trauma no mercado. Né? Então, por isso que aqui nós vamos nos cercar de soluções premium, de soluções confiáveis, aonde nós vamos revisitar o cliente para estreitar relacionamentos e fazer eventualmente uma venda adicional. O que tem que ter uma boa automação? Essa é a questão que nós vamos colocar aqui. Então, assim, se alguém no chat quiser se manifestar, colocar o que uma boa automação tem que entregar, pode colocar e a gente comenta. Né? Avançando assim, eu vou colocar alguns comentários, né, sobre o que uma automação tem que ter de importante. Ela tem que ser rápida. Não adianta se apertar lá e é 10 minutos de delay. Ela tem que ser confiável, não pode dar pau. Ela tem que ser acessível. Isso aqui é crítico. Muitas empresas ou muitas tecnologias de automação fazem um belo trabalho de automação, só que joga tudo no celular. Ou joga tudo numa interfacezinha pequena num canto da casa. E aí não é acessível, né? Fica toda uma tecnologia à margem do cliente. Então, a acessibilidade é fundamental e é um equívoco comum de sistemas de automação ruins. Tá? Tem que ser durável, é lógico, não pode durar 6 meses pelo custo que tem e aí a casa entrar em reforma de novo. Muito bem, tem que ser escalonável, então permitir ampliações. E por último, aceitar obras novas e reformas. Né? Se a gente analisar criticamente, muitas marcas, muitas soluções de automação não cumprem esses requisitos. Né? Então aqui nós estamos colocando em absoluto que todos esses itens são rigorosamente cumpridos por Crestron e Lutron. Tá? Essa aqui é a ideia. Agora, o comentário que eu tenho para fazer agora para vocês é o seguinte: muitos de nós, ou talvez até alguns clientes, podem se dar por satisfeitos por a gente cumprir todos esses requisitos. Só que, se a gente cumpriu todos esses requisitos, a gente não fez nada. A gente não conseguiu fidelizar o cliente, não conseguiu cumprir o objetivo de um projeto decente de automação. Porque, na verdade, o cliente precisa de muito mais que isso. Né? Se a gente observar as necessidades de um cliente, né, a gente atendeu até aqui o básico, o óbvio. Né? Assim como um recipiente de alimento não pode estragar o alimento, tem que tornar ele minimamente transportável, é isso que a gente atendeu aqui, o básico. Ou aquilo que é óbvio, que é esperado. Então, qual é o diferencial da sua solução de automação se ela conseguiu cumprir tudo isso? E a maioria não cumpre.
Nada, não tem diferencial, não fez mais do que a obrigação. Pois bem, a boa solução de automação é aquela que cumpre o que o cliente deseja e não só isso, é capaz de surpreender o cliente com algo que ele mal conhecia, com algo que é novo a ele e que, portanto, por essa boa surpresa, gera fidelização. É isso que se trata boas soluções de automação, soluções que o AV Group incorporou no seu line-up. Tá? E o que significa uma boa solução? Uma solução que gera fidelização. Ela tem que atender esses requisitos, sabe? Rápido, ou não dá pau, ou ser acessível, não fez mais que obrigação. Ela tem que gerar conforto, beleza, harmonia, economia, customização e inovação. Tá? É nesse sentido. Muito bem, conforto. Entregar, e eu estou falando de luz ainda, né? Estou sendo bem pontual para a gente não entrar em assuntos mais complexos hoje. Mas ela tem que entregar a luz apropriada, valorizar o ambiente e criar movimentos cênicos. Ela tem que gerar uma harmonia entre as persianas, entre a iluminação natural, entre a estética dos próprios ambientes. Lógico, ser econômica, ser racional, permitir algum grau de customização, principalmente que o cliente participe dessa customização, né? Não pode ser alheia à vontade do cliente, né? E inovação, que é um dos fatores mais interessantes, que seria liberar o poder criativo do light designer, do projetista luminotécnico. Esse é um dos fatores mais importantes, que sem dúvida uma boa automação deve dar criatividade ao cliente, ao arquiteto, aos profissionais envolvidos. Tá? E essas marcas que nós temos, então, aqui em resumo, estão aqui Crestron e Lutron. Para quem não conhece, eu vou enumerar muito brevemente as soluções, porque nós vamos ter webinars específicos, onde a gente vai se aprofundar. Muito bem, Crestron. Crestron tem uma solução wireless de iluminação chamada Infinite X, né? Lutron, duas soluções, RA2 Select e Radio RA2. Aí nós temos soluções cabeadas, Cresnet e Homeworks. Tá? Então, existe uma equivalência entre as soluções, mas ainda assim, quando a gente analisar com mais propriedade, elas vão ter as suas diferenças. Tá? Muito bem, Lutron tem uma linha de interface especial, muito usada, muito conhecida no mercado, que são os picos, né? Para quase dispensa apresentações. E aí nós temos a linha normal de keypads que oferecem feedback e tal, tanto em Crestron como Lutron, mas temos uma linha de teclados premium em ambas as marcas. No caso de Crestron, essa linha é chamada Horizon. No caso de Lutron, chamada de Palladium. Palladium é praticamente um outro ecossistema que existe dentro da Lutron e seria a linha premium para a gente fazer o melhor uso de Homeworks. Tá? E nós vamos falar um pouquinho desses diferenciais. Então, até aí são soluções de iluminação e de interfaces. Né? A Crestron vai além, porque a Crestron também tem soluções de integração. Então, colocar áudio, vídeo, climatização, segurança, etc. Então, para isso, a Crestron nos oferece dois sistemas independentes, ao qual eu posso escolher livremente qual eu vou trabalhar. Crestron Home, que é um novo sistema muito mais fácil, muito rápido de configurar, e quando eu quero uma solução totalmente customizada, Crestron Simple. Tá? Soluções de áudio, então eu tenho Multiroom da família C2N e Multiroom da família Swamp. Falar de matriciamento de vídeo, então eu tenho uma linha chamada DM, ou Digital Media, e aí tem três famílias, a família Lite, a família MD e a família NVX, que é uma solução high-end de matriciamento e distribuição de vídeo. O que mais que a gente pode enumerar? Nós temos os nossos processadores digitais, né? Processadores para um ambiente multicanal, que seria um receiver, um AVR, e temos a linha Avia, que é para distribuição, né? Um DSP, um processamento digital para distribuição em vários ambientes. Tá? Então, seriam essas as linhas de produtos. Se a gente tentar entender como é que funcionam os sistemas
descentralizados e centralizados, quando a gente analisa, por exemplo, o Lutron, né, e está aqui o famoso pico, né, sendo manuseado, né, como é que funciona Lutron? Eu vou ter uma central wireless e vou ter meus dispositivos. Lutron funciona com células, né? Então, uma das primeiras coisas que se estuda, por exemplo, em rádio ou RA, é o alcance dessas células, a main repeater, etc. Né? Mas é essa disposição. Muito bem. Então, é uma integração de rede sem fios em células. As células podem ser integradas sem fios ou com fios, que se eu tiver uma célula muito distante do sistema principal, eu posso conectá-la com fio, por exemplo, uma edícula, uma casa de piscina, alguma coisa mais distante, tá? O controle, obviamente, com um pico e com keypads, que pode ser, lógico, keypads sem fios também, né? E como é que a integração disso é aberta a inúmeras marcas de mercado, tá? Muito bem. E se eu olhar um sistema descentralizado Crestron? Então, o sistema Crestron, ele não tem a arquitetura de células, ele tem uma arquitetura de teia, né? Que seria a famosa rede mesh, tá? Ele funciona dessa forma. Então, eu posso ir abrindo várias teias para ir cobrir todo o meu projeto, toda a residência em si, né? As teias são integradas, nesse caso, sim, com fios, normalmente Ethernet, tá? E aí eu posso ter um controle remoto Infinet ou keypads sem fio para controlar todo esse sistema. E eu posso integrar isso com quais soluções de áudio, vídeo, soluções de automação. Esse sistema ele é feito para o próprio Crestron Home e para o Crestron Simple. Então a gente já vê uma diferença entre arquiteturas Lutron e Crestron, tá? Muito bem. Vamos adiante. E os sistemas centralizados, né? Uma coisa que a gente precisa esclarecer sobre o sistema centralizado é que, no caso de Lutron e no caso de Crestron, de ambos, e isso é muito importante que vocês percebam, né? Normalmente, quando se fala em sistema centralizado, pensa em sistema cabeado. E só. Ah, não tem mais wireless. Não funciona assim. Em Crestron e Lutron, as soluções centralizadas também trabalham de maneira wireless. Então, nós podemos dizer que é o melhor de dois mundos. Funciona tanto com fio como sem fio. Então, você pode mesclar os dois sistemas, tá? Em ambas as marcas. Muito bem. E aí, isso se torna ideal tanto para obra nova como para reforma. São sistemas muito versáteis, né? E por terem as duas arquiteturas unidas, você tem liberdade total para criar seu projeto, né? Lógico que é recomendável que você tenha uma sala técnica para centralizar os equipamentos, principalmente se a maior parte da solução tiver cabeada centralizada. E só em sistemas como esse você vai ter acesso a tecnologias, por exemplo, como o DALI ou DMX. Tá? O DALI é uma solução que vem crescendo muito no mundo corporativo, mas pela sua redução de custo, está chegando a hora também dela entrar em projetos residenciais. Tá? Facilita muito a distribuição do sistema de iluminação, principalmente quando tem muitos canais de iluminação. E o DMX é cor, né? Que também vem de sistemas de iluminação de fachada, tal, coisas mais profissionais, mas também nós estamos conseguindo trazer ele para residências. Quais soluções que nós temos? Muito bem, Lutron Homeworks, que é uma solução aberta também para a integração de diversas marcas de automação. E temos Crestron. Crestron é feito também da mesma forma para integração com o sistema Home ou com o sistema Simple. Tá? Então aqui nós temos um panorama das nossas soluções integradas, das nossas soluções centralizadas. Tá? Integradas todas são com os sistemas aí que nós estamos discutindo. E como é que funciona, né, para a gente não ficar também só na teoria, mostrar esses módulos. Então, Lutron Homeworks, eu vou ter um quadro elétrico otimizado, onde eu coloco tudo que eu preciso. Então, fonte, processadora, módulos, switches, dimmers.
Então aqui eu tenho um exemplo de um típico módulo Lutron, um trilho DIN, né? Ou seja, uma instalação fácil e universal. Muito bem, Crestron. Crestron nós temos duas opções. Nós temos o módulo DIN e nós temos aquele módulo tradicional um pouco maior chamado CLX. Ele equivale ao antigo módulo RPM da Lutron, tá? Lógico que aqui há uma diferenciação quando usar DIN, quando usar CLX. O DIN ele é mais econômico em termos de espaço. O CLX, normalmente, ele é mais econômico em termos de custo. E o CLX ele é um pouco mais generoso com potência. Tá? Eu consigo atingir canais com potências maiores. Beleza? Dando continuidade. E o que eu coloco por toda a casa? A gente mostrou que está no quadro. E o que vai na casa? No caso de homeworks, nós podemos ter pela casa, lógico, keypads, o próprio pico e sensores. Esses sensores vão definir a ocupação dos ambientes e dar inteligência ao meu sistema homeworks. Tá? Inclusive, eu posso fazer uma programação em função dessas detecções. Né? Não precisa ser um sistema assim, detectou, acende, não detectou, apaga. Dá para criar uma lógica em cima disso, nós vamos falar um pouquinho a seguir. E Crestron? Crestron é a mesma coisa, né? Eu vou ter sensores, keypads, mas Crestron, como é uma integração total, ela abraça áudio, vídeo e as outras tecnologias, eu vou ter também interfaces como touchscreen. Então eu vou um pouco além, tá? Mas aqui a gente já tem um panorama das marcas. E isso é muito importante para que o cliente final conheça, para que o arquiteto conheça. E aí a gente consegue colocar o diferencial das soluções AV Group. E por que, quando a gente falou aqueles benefícios básicos que uma boa automação tem que ter, muitas automações não conseguem. Porque com essa arquitetura que nós estamos construindo aqui, nós vamos conseguir. Tá? Muito bem. E quando a gente fala de cenas, né, a gente está falando de colocar a luz na quantidade certa. Eu posso colocar isso, né, com muitos canais de iluminação, né? Colocar vários retornos, né, que seria o termo para os canais de iluminação. E eu posso usar a dimerização. A dimerização é uma maneira efetiva de eu reduzir o número de canais e chegar a um efeito adequado. Né? É lógico que cenas e dimerização nos ajudam fundamentalmente também a economizar energia, a equilibrar luz artificial e natural e criar cenas. Né? Cenas têm muita relação com o cotidiano das pessoas, com o modo de uso da casa. Né? Quando a gente fala cena luminotécnica, nós estamos falando disso. E os dimmers vão nos ajudar muito a equacionar a iluminação da maneira correta. Eu vou analisar aqui as cenas luminotécnicas sobre dois pontos de vista, o funcional e o arquitetônico. É lógico que não existe essa diferença na prática. Toda cena funcional, por exemplo, quero uma cena para ler, ela tem que cumprir também algo na arquitetura. Ela tem que ajudar a criar um bom impacto na estética que o arquiteto ou que o design de interiores trabalhou, isso é óbvio. Mas aqui eu vou separar para que a gente tenha uma visão mais clara sobre isso e que ajude o nosso cliente, que ajude o nosso arquiteto para entender esses pontos de vista. Né? Muito bem, questão de economia é muito simples até, né? Se eu tenho um dimmer que está setado a 90%, eu estou economizando 10% da minha conta. Né? E eu estou fazendo a lâmpada durar o dobro. Tá? Tirei 10% da potência, economizei 10%, mas a lâmpada está durando o dobro. Então isso é muito efetivo também, como uma demonstração rápida de economia. E é lógico que a dimerização não vai trabalhar só 90%, ela vai descer, subir e tal. Então, em todo, essa média é menos que 90%. Tá? Outra questão também, né? A economia é gerada só pelo dimmer? Não. A economia é gerada por sensores, por agendas automáticas e por mais canais de iluminação. Isso pode parecer um pouco antagônico. Falar, poxa, eu vou colocar, ao invés de eu colocar
25 canais no meu projeto, eu vou colocar 30, e isso vai fazer eu economizar? Sim, porque eu estou colocando mais pontos de luz, então eu vou poder colocar a quantidade certa de lumens, portanto de watts, e no todo eu vou economizar energia. Vocês podem fazer um paralelo com o sistema de som ambiente, né? Imagina uma ampla área de som ambiente se eu coloco só uma caixinha de som. Aquela caixinha de som vai ter que ficar estourando para tentar irradiar áudio para tudo, né? Aqui é a mesma coisa. Se eu pego esse grande ambiente e coloco, né, uma densidade generosa de canais e de pontos de luz, eu vou poder gerenciar isso para cobrir todas as situações possíveis, sempre ao mínimo de lumens e, portanto, ao mínimo de watts. Tá? Então, mais canais de iluminação tornam um projeto mais econômico. Inclusive, mais canais podem ser uma resposta quando eu não tenho verba para colocar um grande número de dimmers. Tá? Por exemplo, os dimmers tornaram um projeto mais caro, tá? Eu tive que cortar dimmer. O que eu posso fazer? Substituir por switches. Aí eu coloco um on-off com lâmpadas de mais potência e outro on-off com lâmpadas de menos potência. E eu posso intercalar isso no ambiente para criar, se não toda a rampa de dimerização, pelo menos 2 estágios. E eu consegui dar uma solução não plena para o meu cliente, mas também não excluir ele totalmente dessa possibilidade. Tá? Vamos adiante. Equilíbrio entre luz natural e artificial. Isso é conseguido muito através de persianas, né? Persianas merecem um tema específico, mas é óbvio que a partir de tela solar, de tela blackout e outros produtos, fundamentalmente a gente vai conseguir construir harmonia de cores, né? A persiana ela colabora muito com a harmonia cromática, sobretudo durante o dia, né? Deixa a intensidade do ambiente agradável, intensidade de luz, né? Também ajuda na economia de energia, porque se eu abro persiana eu posso cortar a luz artificial. E sustentabilidade, fato, né? Porque é o gerenciamento de um recurso limitado que é a nossa energia elétrica, tá? Outros exemplos aqui, então, por exemplo, eu tenho um Palladium, né? Uma outra tela solar aberta pela metade, então a gente tem a noção do quanto eu estou restringindo a passagem de luz, por exemplo. Aqui exemplo de cortina, que é um pouco mais raro automatizar, mas também é possível. E aqui um outro sistema de persiana. Então é fato que tanto a economia de energia como a sensação de um ambiente acolhedor também depende das persianas. Tá? Agora, nós vamos abrir aqui a questão das cenas propriamente dita. Vamos então falar de cenas funcionais, tá? Embora, como eu disse, arquitetura e funcionalidade são uma coisa só. A gente está separando aqui para que o nosso cliente, para que os nossos canais entendam melhor esse diálogo. Vamos pensar em cena funcional como uma dosimetria perfeita da luz. Então vou dar alguns exemplos, porque eventualmente se pensa tanto nisso, mas não se tem exemplo. Então posso pensar numa cena para leitura, onde eu quero a quantidade de luz forte, mas sem ofuscar. Uma cena de luz aconchegante, onde eu vou ter uma luz mais indireta, suave, mais quente. Então tem que ter um outro setup de luminárias e de luz para gerar isso. Né? Posso pensar aqui uma cena de luz futebol. Lógico, ela pode abraçar o sistema de vídeo e áudio também. Mas, por exemplo, eu vou gerar uma iluminação lá no fundo da sala. Porque eu vou estar tomando cerveja, conversando com os amigos, então eu não quero breu, como, por exemplo, seria uma cena de cinema, onde eu quero, por exemplo, um blackout total. Tá? Outro, por exemplo, não se pensa muito nisso, mas posso fazer uma cena limpeza, aonde eu chamo todo o sistema de iluminação para gerar uma luz mais forte, mais branca, porque eu estou dando manutenção no ambiente. Tá? Por exemplo, uma cena que pode ser para cozinhar, para fazer os trabalhos de cocção ou preparação. Né? A gente sabe que nós vivemos hoje um retorno, as pessoas estão valorizando de novo a cozinhar, a cocção e tal. Então, uma cena na mise en place, tá? Vai ter uma luz intensa, mas não vai ser aquela luz hospitalar, ela tem que ser uma luz com um bom índice de IRC. O que é isso? Índice de reprodução de cores. Né? O tomate tem que parecer vermelho
e não ter aquele branco que está quase ascético, né? Não é essa a ideia. Uma cena para vestir, então eu vou iluminar o closet e os nichos dos armários. Posso ter uma cena boa noite, o que é isso? A luz vai esmaecendo vagarosamente, no intervalo, por exemplo, de 5 a 10 minutos, que é o tempo de eu me deitar e tal, e aí a suíte apagar totalmente. Uma cena noturna, o que é isso? É uma cena de iluminação mais baixa, de balizamento, que funciona durante a madrugada, né? Que eu acordo de madrugada, aí vem aquela baita luz intensa nos olhos, então isso ofusca, incomoda, tal. Então uma luz noturna é muito interessante. Essa luz noturna, inclusive para idosos, evita acidentes, né? Porque o idoso às vezes pode querer sair da cama, andar pela casa à noite, e ele não acende a luz para não incomodar o resto da casa, no corredor, ou não chamar atenção, ele quer ter descrição. Aí ele cai, tropeça, se esborracha. Então uma luz noturna automática protegeria essas pessoas, por exemplo. Né? Uma luz bom dia, então ela vai fazer o aumento gradual da luz para a gente ter acordar, digamos, sem também um estampido de luz na cara. Né? E uma cena festa. O que seria uma cena festa? Eu poderia bolar entre vários elementos luminotécnicos um loop que fica circulando entre elementos arquitetônicos. Então, por exemplo, uma iluminação mais baixa, iluminação de média altura, uma iluminação no teto. E aí eu estou usando a palavra elementos arquitetônicos, eu não estou falando da funcionalidade. Como é que eu estou falando de elementos arquitetônicos ao mesmo tempo? Porque é a mesma coisa. Tá? No fundo, não existe essa distinção. Então, aqui estão exemplos que podem ser colocados em projetos de Lutron e Crestron e que resolveriam, né, muita coisa. Lógico que não se esgota, é só uma relação. Muito bem. Agora eu queria mostrar para vocês um vídeo que vai ilustrar na prática isso que nós colocamos aqui. Tá? Então, eu vou colocar aqui para vocês. Muito bem. Então falamos aqui de uma sonorização, de uma solução de iluminação Lutron Homeworks, nesse exemplo do vídeo. Tá? Aqui eu estou dando uma fotografia, um exemplo, do que seria uma cena mise en place, né? Que seria a tendência até da gente especificar. Então tem um sistema luminotécnico aqui com uma cena de luz onde está valorizando o trabalho de quem está nessa ilha, né? Assim como eu corri aqui uma foto, né, um sistema até de luminárias bem inusitado, diferente, aonde eu estou valorizando o trabalho de quem está nessa área. Então, isso é um exemplo prático de cena de iluminação funcional e que é de extremo interesse do nosso cliente. Tá? Por exemplo, uma cena que poderia ser cena aconchegante. Né? Por exemplo, no meu próprio sistema, na minha suíte, eu tenho uma cena que se chama luz aconchegante. Então, quando eu digo isso, né, o meu sistema de iluminação seta algo mais envolvente, uma atmosfera de luz mais amarelada, reduzida, tal. Aqui, por exemplo, eu tenho uma situação de luz aconchegante durante o dia, né? Aqui no entardecer e aqui uma outra atmosfera aconchegante já à noite. Então, quer dizer, isso independe também se é dia ou noite. É lógico que a gente tem que exercitar nos nossos projetos a atender a expectativa do cliente, seja de dia, seja de noite. Então, o projeto luminotécnico de automação, na verdade,
quando ele é bem executado, ele é duplo. Existe a interferência da luz ao dia e à noite. Tá? Então, na verdade, a gente entrega duas concepções de automação para o cliente. Tá? E o nosso parceiro nesse trabalho, sem dúvida, é o Light Designer ou o arquiteto. Muito bem, aqui está um exemplo de uma cena noturna. Quer dizer, eu posso ter aqui, por exemplo, uma fita de LED, uma dimerização mais baixa, com algum ajuste, aonde não vai vir aquela luz ofuscante nos meus olhos. E aqui eu posso ter uma cena que eu quero começar o dia bem humorado, então uma luz mais intensa, mas que também tem uma certa envolvência, uma certa atmosfera. Tá? Seriam exemplos de tudo aquilo que a gente enumerou. Bom, e se eu pensar no aspecto arquitetônico, né? Que obviamente está embutido na funcionalidade. O aspecto arquitetônico é valorizar os ambientes e a sua decoração. Então, valorizar o trabalho do artista, do arquiteto, do cara que concebeu a residência. Então, é muito importante, né? Cenas do ponto de vista de arquitetura, elas fazem jus ao trabalho do arquiteto. Então, são um recurso fundamental. Por exemplo, aqui não à toa a gente colocou essa pequena escultura nessa sacada. Já pensou à noite, se eu coloco um foco de luz aí, como esse objeto pode fazer um destaque, um jogo de luz e sombra, dá para inventar muita coisa. Né? Esse é o exemplo. E aí a gente, lógico, pode valorizar quadros, nichos, sancas, objetos, tá? De um modo geral. E as próprias luminárias. Essa é uma questão muito interessante, quer dizer, as próprias luminárias, elas têm luz, obviamente, dentro delas, e elas vão gerar cenas arquitetônicas. E é uma coisa que muitas vezes os profissionais se esquecem e que é de fundamental importância. Aqui a gente está vendo um exemplo dessa ideia de cenas arquitetônicas. Então aqui eu tenho nicho com duas nuances de cor, né? Aqui os nichos para vinho, tal. Então tem toda uma atmosfera criada aqui em função de um trabalho de arquitetura. Tá? Outro exemplo aqui de iluminação de nichos e objetos. Então, por exemplo, aqui também tem toda uma arandela aqui que valoriza o ambiente, iluminações internas. Esses objetos aqui, se a gente for ver, tem uma sombra de luz aqui, ó. Então tem um destaque nesses objetos, tá? A própria bancada, ela tem toda uma iluminação destacada, né? E para vocês terem ideia, essa iluminação está ativa durante o dia. Então, ó como estou, mesmo durante o dia, usando vários canais de iluminação para valorizar um trabalho arquitetônico. Tá? Aqui é a mesma coisa, óbvio que aqui é um trabalho arquitetônico e também funcional. Né? Eu achar aqui os sapatos, achar a roupa, enfim, né? Então, obviamente que aqui fica muito claro que não existe essa separação entre funcionalidade e arquitetura. Né? A gente está separando para que possa explicar da melhor forma possível. Aqui outro exemplo, então, a maioria dos arquitetos no Brasil não gosta muito de tanto detalhe em forro, mas aqui a gente está valorizando uma separação de ambientes, setorizando, né, com marcação de luzes. Aqui em cima da lareira também praticamente um display inteiro de luz. Aqui já uma lareira extensa, que acaba se comunicando também com o nosso projeto luminotécnico e que vai estar na integração de automação, né? Importante dizer isso. E aqui uma sanca, tal. Então tenho atmosferas diferentes, cada uma cumprindo o seu propósito, né? E aqui a gente vê a própria luminária, né? Quando a gente olha aqui o jogo de luz e sombra na parede, no teto, gerando efeito luminotécnico. Então é algo muito importante. Então, à medida que eu dimerizo isso, alterno entre luz forte e fraca, ou acendo ou apago mais canais de iluminação, eu vou gerar um efeito. Né? E isso só pode ser feito com um bom sistema de iluminação. Né? Senão, a gente vai cair de novo naquela história lá do nosso começo de conversa, que vai dar lag, vai dar pau, não vai responder. Quer dizer, de que adianta eu criar todo um jogo de luz e sombra se eu chamo a iluminação, não funciona. Se eu chamo, demora muito. Por isso, só faz sentido a gente chegar nesse nível de projeto com um sistema que funciona. Né? É o básico. Muito bem. Aqui a gente vê mais alguns exemplos, ainda nessa questão de luminárias.
né? Eu vou apagar um pouquinho aqui para que vocês possam ver aqui a do canto. Então, isso aqui são luminárias de estilo escandinavo, né? Essa aqui tem um estilo mais despojado. Essa é uma luminária da própria Lutron. Então, olhem a contribuição que esses elementos têm na própria arquitetura. Por que eu estou dizendo isso? Porque normalmente o arquiteto é muito sensível à escolha de luminárias. É da cultura dos nossos projetistas valorizar a boa escolha de luminária. Só que o que nós temos que comunicar a eles é que essa escolha de luminária, esse investimento em luminária só faz sentido com um projeto de automação que extravase também a própria beleza da luminária, né? Senão, você fica com uma coisa 10 e a outra em nível 1. Então, para que a gente possa usar essas luminárias a contento, né, elas merecem um sistema de automação. E não só isso, né? Nós estamos observando aqui luminárias absolutamente com uma beleza ímpar, né? Então, o que acompanha na interface a beleza dessas luminárias, a escolha dessas luminárias? Muito bem, teria que ser um sistema equivalente. E aí a gente tem um sistema equivalente, a nossa linha Palladium. Então, seria um sistema de acabamentos à altura de luminárias premium, de luminárias que foram escolhidas com muita atenção para realizar um projeto luminotécnico. Então, são duas linguagens, né? Eu dou uma linguagem de excelência às minhas luminárias. É natural que eu dê uma linguagem de excelência aos meus acabamentos, né? Então, aqui vem a introdução do conceito Palladium, onde eu tenho vários acabamentos com textura de aço escovado, ou vidro retroiluminado, ou mesmo metal polido, tá? Então aqui a gente está mostrando alguns acabamentos, mas Palladium é todo um ecossistema de produto premium, tá? Para acompanhar essa demanda de um arquiteto mais exigente, completar a linguagem, né? E nesse sentido, né, a gente mostrou muitos exemplos até aqui de luminotécnica, mas luminotécnica focada dentro de casa. E se eu olhar para fora de casa, né? Aqui nós estamos fazendo um cross-category com Origin Acoustics, óbvio que já foi um webinar anterior, ou com Revel, um webinar anterior, aonde eu questiono de que adianta eu fazer todo um trabalho de sonorização exterior, de landscape, que é um tema que a gente já explorou, e ficar no escuro. Quer dizer, eu nunca vou fazer uma recepção à noite, ainda mais num país tropical como o Brasil, não faz sentido. Então eu consigo dar aproveitamento ao meu projeto de sonorização, eu crio ambiente para convivência e festas, eu posso criar uma harmonia e uma integração entre o que está fora e o que está dentro de casa, e isso é fundamental, porque se a gente observar os projetos arquitetônicos modernos, existe uma integração entre dentro e fora, né? Não existe mais um muro que separa a parte interna e externa, existe uma integração. Então a luminotécnica de fora ela é uma extensão da interna, a exemplo do próprio sistema de áudio. E é lógico que a gente pode criar caminhos de luz e efeitos cênicos que são formidáveis entre sacadas, varandas, jardins, caminhos. Aí a criatividade é até talvez mais ampla do que em sistemas de interiores, né? E aí a gente cria então um casamento entre sonorização e iluminação, que é essencial para fazer um bom projeto de automação, porque obviamente o que vai pilotar os dois é a automação. E aí a gente entra com o conceito Crestron para integrar esses dois projetos, né? Alguns exemplos, para a gente não se estender muito. Então aqui eu tenho um exemplo de luminotécnica de exterior. Aqui uma área até pequena, tá vendo que alguns arquitetos, né, algumas revendas podem imaginar que a luminotécnica, a sonorização, isso é só para o cara que tem um bosque, que tem uma área enorme. Não, aqui eu tenho uma área até bem limitada, né? E aquele conceito, esta área aqui é dentro ou fora de casa? Tá meio dúbio, né? E é a tendência do nosso projeto. Então é natural que som e luz aqui se comuniquem, né? E aqui uma área, digamos, mais casual, aqui já
Sim, seria aquele imenso jardim, quase um bosque. Mas a gente tem vários exemplos aqui de níveis diferentes e todos têm, né, na sua proporção, uma boa solução. Tá? Aqui é uma coisa que né, os arquitetos conhecem e muitas vezes a gente esquece de sugerir para eles, que são os famosos caminhos de luz. Né? Os caminhos de luz fora de casa, mas eu também posso ter luz de balizamento ou no teto que gera um caminho dentro de casa, para que eu chegue e seja recebido, ou que eu faça uma circulação noturna, etc. Né? Aqui a gente tem um outro exemplo aqui nessa foto. Tá? Muito bem. E que outros recursos eu posso ter, sobretudo com homeworks, para gerar um grande impacto cênico, né? Efeitos de transição deles. Então, eu posso gerar uma programação, né, que faça uma mudança cênica e essa mudança entre cena 1 e cena 2 gera um efeito de envolvência, né? Homeworks, sem dúvida, é muito bom nisso, tá? O que eu posso fazer também, né? Ações com uma condição única ou condições combinadas. Então, por exemplo, vai acender aquele conjunto luminotécnico ou vários canais de dimerização? Depende. É dia ou é noite? Tem ou não tem presença? Eu estou num período específico ou não do uso diário da casa? É fim de semana ou não? Tá? Eu posso dar um exemplo prático aqui de uma programação que eu fiz no próprio banheiro da minha suíte, aonde eu coloquei um sensor de presença e, obviamente, esse sensor não aciona a iluminação durante o dia, ele aciona durante a noite. Mas durante a noite, até, por exemplo, 11 horas da noite, ele aciona uma luz forte. Após as 11 horas da noite, ele aciona uma luz fraca, né? Supostamente eu já estaria dormindo. E de finais de semana? De finais de semana, essa mudança entre luz forte e luz fraca vai até 1 hora da manhã, porque eu vou dormir tarde. Tá? Então eu estou combinando várias situações para dar o efeito cênico automático. Então isso é automação. Tá? Então esse é o tipo de recurso que a gente obtém com Lutron e com Crestron. Tá? Isso aqui a gente já está sendo um pouco mais pontual em termos de possibilidades. Imagina num banheiro, né, esse tipo de possibilidade. Então, se eu estender para a casa inteira, as possibilidades são muito maiores. Né? E é lógico que o grande impacto é gerado pelo nosso parceiro que fez o projeto, a criatividade, por exemplo. Este teto aqui com esse efeito de iluminação, isto veio da arquitetura. Então, a automação só vem a coroar a criatividade. Tá? Essa é a ideia. Muito bem. O que mais que a gente pode colocar, então, e ter uma visão panorâmica do poder do AV Group em resolver projetos? Fato é que fica muito nítido dessa altura que nós temos soluções para resolver áudio e vídeo, então, integração de televisão, Apple TV, matriz, multiroom, né? Iluminação e persianas, que foi o tema geral aqui. Sistemas de ar-condicionado, então a gente falou no webinar anterior, por exemplo, sobre co-automation, e nós fazemos a integração verdadeira de ar-condicionado e não um controle remoto de ar-condicionado. Né? Quem tiver interesse em ar-condicionado, volta para o webinar de Conforto 1. E aí fica muito claro que o AV Group tem excelentes soluções para a integração de áudio e vídeo, iluminação e ar-condicionado. Segurança e câmeras nós conseguimos integrar também através de marcas homologadas. Né? Então, esses sistemas vão participar também através de homologação. E aí vem a integração de tudo isso. Como é que a gente integra tudo isso? Eu consigo colocar em toda a casa, através de tecnologias Crestron, esses sistemas se comunicando dentro daquele grau de excelência que a gente disse no começo, né? Que vai muito além de ser acessível ou não dar pau. É gerar realmente conforto, beleza, liberar criatividade, etc. Tá? E como é que essa casa pode obter controle através da interface? Né? Então aqui nós colocamos um exemplo de um touchscreen Crestron. Tá? Essa é a ideia. E o usuário satisfeito, enfim, que é o nosso objetivo. Então aqui temos uma ideia de uma resolução de projeto. Tá? Então a interface
ela tem um papel importantíssimo na automação, porque ela entrega. De que adianta eu fazer um belíssimo trabalho de automação dentro desses assuntos se o usuário não consegue entrar, ele não consegue ver, ele não consegue fazer, né? Então a interface é a celebração final de um excelente projeto de automação. Felizmente, Crestron e Lutron têm interfaces que vão agradar o arquiteto e vão agradar o cliente, então vão ser belas, que é importantíssimo, já que interfaces vão ter que ser visíveis e acessíveis, então elas têm que ser bonitas, tá? Muito bem, resumindo, porque aqui nós vamos fazer só uma breve introdução às interfaces, né? Nós temos, obviamente, touchscreen, né? Touchscreen aqui eu tenho um touchscreen branco, né? Esse touchscreen ele pode ser montado também com um tabletop, então uma ferramenta de mesa, né? Se eu mostrar aqui para vocês brevemente, eu tenho aqui um touchscreen, né? Esse é um aparelho da Crestron, né? Então ele tem uma câmera aqui, tem uma alimentação PoE desse lado. E esse é o de 5 polegadas, né? O de 5 polegadas deitado, existe a versão 5 polegadas de pé. O que é muito legal desse aparelho, né, é que ele ocupa uma caixa 4x2. Você vai falar, mas de 5 polegadas tem que ocupar mesmo. Pois é, o de 7 polegadas, 4x2. O de 10 polegadas, 4x2. Então a instalação dele é muito, muito fácil. Tá? É um produto que sem dúvida vale a pena conhecer em função disso. Tá? Voltando aqui, o que mais que a gente tem? Controles remotos, né? Temos duas famílias de controle remoto na Crestron, a gente está mostrando um com tela touchscreen, tá? E temos teclados. Aí nós estamos mostrando um teclado 4 Palladium, já que a gente tinha mostrado anteriormente 4x2. Tá? Então são essas as opções. É importante que a gente tenha conhecimento da especificação disso, porque é isso que vai extravasar todo o nosso trabalho, né? Não adianta a gente montar um hack técnico perfeito, a gente dosar as cenas, conversar com o cliente, visitar a obra durante o dia e durante a noite para calibrar o sistema de iluminação, fazer o cálculo de abertura do som ambiente, cuidar de todos esses detalhes se a gente não entrega a obra. A entrega de obra se faz por boas interfaces. Tá? Que é lógico que podem contemplar também comando de voz. Por que eu não vou falar de comando de voz aqui? Porque posso colocar uma Alexa, por exemplo? Sim, mas esses dispositivos touchscreen, eles têm comando de voz built-in, a exemplo desse controle remoto também. Então, posso colocar Alexa em alguns ambientes, ou Google Home, mas eu tenho o comando de voz embutido nas interfaces. Tá? Uma maneira de nós exemplificarmos essa diagramação, essas possibilidades de construir interface, é através dos teclados Palladium, mostrando a versatilidade de configurações que eles nos oferecem. Existe a diagramação clássica Palladium, onde nós colocamos 4 teclas, porém, sob personalização de nós colocarmos as cenas realmente onde é necessário e da maneira que é necessário, nós podemos optar por diagramação de 2 botões, 3, 4, com esse design clássico que está aqui na fotografia ao lado, inclusive que é o belíssimo Palladium de vidro reto iluminado, né? Ou ainda esse desenho de 4 botões, onde eu tenho o último com sobe e desce, como é essa opção em aço escovado. Então isso mostra a versatilidade do Palladium, onde nós podemos colocar exatamente as cenas que a gente precisa, onde a gente precisa. Da mesma forma, o teclado Horizon vai nos entregar opções parecidas e até mais versáteis. Aqui nós estamos vendo um Horizon, né, que a luz de fundo está mudando de cor, não à toa. A retroiluminação de Horizon é RGB, então eu posso elegantemente escolher a cor que é mais conveniente àquele ambiente. Né? Em certas programações, eu posso até alterar a cor em função de feedback de alguma coisa que acontece com a casa. Né? Então, isso mostra uma possibilidade bastante interessante no Horizon. Além disso, aqui eu tenho, digamos, o layout clássico, 5 botões. Se eu quiser os 5 botões com sobe e desce,
um botão central de 3 posições, e aí 2 botões pequenos, ou um único botão que ocuparia 5 posições. Então um botão maior, tal, por uma grande cena ali ocupando o horizon todo. Como é que a gente pode visualizar isso? Então, por exemplo, aqui eu tenho um horizon na cor branca, né? Ele pode ter as extremidades com acabamento fosco ou polido. E aqui eu tenho um outro horizon com acabamento preto, né? Então aqui a gente tem as 5 posições. Aqui a gente vê nitidamente a importância de fazer o engraved, porque aqui eu estou usando um teclado padrão, então levaria algum tempo para o cliente decorar se aqui é boa noite, se aqui é acordar, etc. Então, mostrando para vocês opções gravadas, então aqui eu tenho uma tecla única gravada. E aqui já em português, tal como deve ser. Por exemplo, então uma tecla simples com um botão com a posição escrito bom dia. Então nós conseguimos gravar em português e isso torna o sistema muito acessível. Aqui uma tecla de 3 posições também gravada. Então isso torna o Horizon um sistema bastante flexível, né? Até em certa medida mais flexível que o Palladium, mas o Palladium tem um acabamento extremamente nobre e versátil entre metal polido, metal escovado e o vidro retroiluminado, né? Então, esse é um assunto muito importante porque mostra como nós vamos entregar efetivamente as cenas funcionais e arquitetônicas ao nosso cliente, né? E aqui, por fim, para coroar toda essa explicação e esse webinar, nós estamos vendo aqui as interfaces ambientadas. Então, são elas, né? Exemplo, um Pico, um Palladium, um touchscreen sob parede, um touchscreen sob mesa em tabletop, uma interface radio-RA, um Horizon que aqui está retroiluminado em azul, e, por exemplo, um controle remoto com touchscreen. Existe na Crestron também um controle remoto só com os botões. Inclusive botões que também aceitam engraved. Quer dizer, eu pessoalmente o único controle remoto que eu vi até hoje que até o próprio controle pode ter seus comandos personalizados. Então nós estamos colocando aqui o usuário num grau de muita importância, porque efetivamente nós estamos entregando a automação para ele usufruir, né? Aqui é uma rápida introdução, como é o objetivo desse webinar. Então nós estamos começando a falar das interfaces. Obviamente que depois, né, numa apresentação futura, nós vamos ir mais adiante nesse tema. Certo? Eu estou verificando aqui se vocês têm alguma dúvida, né? Mas, de qualquer maneira, gostaria já de agradecer. Estou deixando aqui os contatos do AV Group mais uma vez. Lembrar, né, meu nome é Ricardo Brunialti e quero agradecer a todos vocês e desejar um bom feriado. Obrigado.